a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer aqui uma breve reflexão àquele que nos acompanham numa passagem que está no livro de Atos, no capítulo de número 4 e no versículo de número 12, que diz: E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Glória a Deus. Estou usando aqui a Bíblia de King James e trazendo essa reflexão de que não há outro Salvador. Quando chegamos no capítulo 4, nós precisamos ver o contexto para chegarmos no versículo de número 12. Lembrando que no capítulo 3, o apóstolo Pedro, junto com João, fizeram ali a cura na porta do templo chamado Formosa. Quando aconteceu essa cura desse aleijado na porta do templo, isso trouxe alvoroço, isso incomodou. Quando você observa o capítulo 4, você vai ver que são muitos aqueles que estão envolvidos em interrogar a Pedro e João. No capítulo 4, versículo 1, sacerdotes, capitães da guarda do templo e os saduceus. Mas a seguir aumenta o número daqueles que questionam Pedro e João por tal milagre. Bem, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz, incomoda, porque Ele é o Salvador. Tudo conspira para que nós não venhamos chegar à verdade, a essa verdade, de que somente Jesus pode salvar. Lá no versículo 7 desse capítulo 4 de Atos, diz assim a palavra do Senhor: ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles interrogadores, os sacerdotes, os capitães da guarda, os saduceus, eles não estavam satisfeitos, porque o que estava acontecendo não era no nome deles, era no nome de Jesus. E Jesus até hoje revoluciona, Jesus até hoje incomoda muita gente. Quando lemos de maneira isolada o versículo de número 12, nós vamos ver que no versículo 12 não fala especificamente o nome de Jesus. Entretanto, o nome de Jesus se encontra nos versículos 2, nos versículos 10, 2 vezes, e no versículo de número 11. Olhando então, não agora de uma maneira isolada para o versículo 12, mas em todo o contexto, Atos 4, 1 a 12 e ainda o capítulo 3, nós vamos ver que o texto no seu contexto está falando de Jesus. Fica claro que só Ele pode salvar. Observe, porque aqui cabe uma pergunta, e é bom que se faça toda a leitura bíblica com um senso crítico positivo, ainda que seja crítico negativo, mas faça, nunca deixe de ler com a sua crítica, com as suas questões. Certamente você encontrará
as respostas. O próprio Deus tem interesse em que você leia, em que você descubra a verdade. Pois bem, só Jesus pode salvar. Observe então em toda a história da humanidade e veja se você encontra em algum personagem tal plano de salvação. Vê se você encontra em algum personagem, pela história, pelas fábulas, pelo misticismo, pelos credos, aonde você queira ir, vá e vê se você descobre uma história tão linda, tão gloriosa, como a de Jesus, que sendo Filho de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem. E o texto ainda segue dizendo que foi obediente até a morte e morte de cruz. Veja se você encontra na história algum outro personagem similar que se assemelhe o mais próximo daquilo que Jesus realizou. E ainda mais, realizou e ressuscitou, sem querer ofender, mas confrontando a sua inteligência. Busque por toda a história da humanidade um libertador, um salvador, tal qual o nosso Jesus. Você tem o tempo que quiser, só não perca o seu tempo de peregrinação aqui nesta terra. Dê uma oportunidade para o Senhor, investigue, e eu tenho a certeza que você não encontrará em todo o universo nem sequer anjos que tenham uma história igual a do nosso Senhor Jesus. Quero frisar aqui, sendo Deus, nasceu como homem, viveu como homem, seu ministério durou 3 anos, alguns dizem 3,5, outros dizem menos de 3, mas não importa o que Jesus fez, algum outro fez o que ele fez. Jesus foi para a cruz, algum outro foi para a cruz. Jesus foi ressuscitado, algum outro personagem foi ressuscitado. Dizem os historiadores que Jesus sofreu brutalmente por cerca de 18 horas, até dizer naquela cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus ressuscitou no 3º dia, ainda palmilhou 40 dias na terra, dando instruções aos seus discípulos, e depois ascendeu aos céus, como dizem Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor, dizendo que do mesmo jeito que subiu, iria descer também. Bem, não há outro, pode procurar, eu desafio você a encontrar outra história. Até hoje, Jesus é uma realidade. Até hoje, Jesus é combatido. Até hoje, Jesus salva. Deus abençoe você. E digo mais uma vez, não há outro pelo qual nós podemos ser salvos. Deus abençoe você, em o nome de Jesus.